Como é teu nome? Carlos Alberto de Lima. Ô Carlos, me fala um pouco o nome do teu pai. José França de Lima. E o que teu pai fazia? Meu pai era safrista. Nos anos 40, 50, ele mexia com safra de Ele porco. começou a mexer nos anos 40? Nos anos 40. E aonde que ele mexeu? Ele começou em Itararé, no estado de São Paulo. Tá. E aí? Ele veio para o Paraná? Aí ele veio para o Paraná. Quando que ele veio para o Paraná, você sabe? Ele veio em 35. 35 ele veio para o Paraná. E teu pai nasceu em que ano? Nasceu em 1916. Certo. E ele trabalhou com safra de porco até quando? Até acho que em 55. Até 55. E você nasceu? Nasci em 60. Em 60. Quando você nasceu, então já não tinha Então mais já safra. não. Mas ele contava as histórias para você? Contava as histórias. E o que você sabe? Como é que é o sistema de safra? Como é que é o sistema de safra? O safra, ele fazia a roça, né? Inclusive cercado tudo com varas de madeira, né? Pegava, vamos dizer, os 5 alqueires de lá, cortava o mato e a madeira do mato, eles faziam a cerca, aí fazia a roça, né, que falava. E o que ele contava? O milho e a abóbora. Milho e abóbora. A milho e a abóbora. Aí soltava os porcos. Isso. E os porcos vinham de onde? Vinham, a maioria uns ele criava, outros eles compravam já no porte, né? Quando acho que ele queria mais rápido, ele comprava já meio adulto. E às vezes quando era mais demorado, ele próprio criava os porcos. E ele atendia tropeiro? Atendia os tropeiros. Tropeiro de porco? Sim, tropeiro. Na verdade ele fazia era o sistema tropeiro. Tropeiro. Ele tocava com cavalo, a pé, com um cachorro, tipo tropeiro mesmo. Certo. E em que município isso? Agora ele estava em Cerro Azul. Em Cerro Azul, ele fazia safra em Cerro Azul? Fazia safra em Cerro Azul. Ele começou a fazer no estado de São Paulo, em Itararé, aí veio para o Paraná. Certo. Aí continuou com a... E o que ele conta mais assim de aventura, de história? A história é que era muito linda as histórias, porque era tipo tropeiro, né? Parava, levava uns dias tocando a porcada. E o porco não é igual ao gado, o porco é um sistema demorado, paciência, né? Cachorro bom, porque às vezes tem porcos que saem, né? se extravia, né? Aí corria. E ele viveu muitos anos disso, ele sustentava disso? Sustentava disso. E vendia esses porcos aonde? Ele vendia em São Paulo. Daí ele começou a comprar, né, na região e transportar para São Paulo. Em caminhões, né, aqueles caminhõezinhos que era antigo, gasolina ainda. Certo. E me diga uma coisa, você cresceu então comendo carne de porco também? Graças a Deus. E o porco criado em casa? Criado em casa. A maioria caipira. E outra, antigamente, como a situação, antigamente sempre foi, para você o pai criar uma família, era difícil. E quantos vocês eram? Nós éramos em 10. Eu sou caçula, né? Certo. Dos 10. Só que meu pai teve uma fase que só filho homem. 4 filhos homens, esse ele cresceu com ele, ajudando ele na luta. Aí teve 5 filhas mulher. E eu sou o último. Você é o mais novinho. Sim. Então, quando meu pai, antigamente, o que acontecia? Como era difícil, né? Você sustentar, não era complicado para sustentar uma família, a dificuldade era grande. Aí, o que acontecia? Quando meu pai matava um porco, a maior alegria nossa era quando o pai matava um porco. Por quê? Porque era fartura. Um porco se dava fartura na casa de um pai de família. Você tinha eletricidade em casa? Na época já tinha. Já tinha, mas quando meu pai antigamente, na minha época já era mais... Mas ele conservava na banha também? Conservava na banha. Como é que ele fazia? Fritava, matava o porco, fritava naquele tachão, jogava a banha com a carne do porco. E aí guardava? E guardava para muitos meses. E pense na carne, era uma delícia. Né? Daí era essa prática, só tirava, esquentava e já estava pronto. Então, enquanto você vai falando comigo, eu vou te pedir uma coisa. Sabe no meu armário em cima, sabe? Qual? Aquele armário da cozinha em cima tem uma coisinha com tampa vermelha e branca. Traz pra mim. Eu vou trazer um negócio pra você ver, se você me contar. Aí, o seguinte, você falando que aqui, o projeto é não perder nada. Sim. Minha mãe, quando nós matávamos um porco, não perdia nada. A minha mãe e outra, vou te ensinar que no rio, na casa do meu pai, passa um rio. Certo. Então, quando nós matávamos o porco,
a minha mãe ia lavar as vísceras do porco no rio. Aí a gente pegava uma vara de anzol e ia arrancar umas minhocas e ia para o rio. A minha mãe lavava as vísceras em cima e nós pescando para baixo, embaixo. E pensa no peixe que nós pegava. A próprias fezes do porco atraía os peixes e nós pegávamos os peixes. Olha só. Então, isso tudo em Cerro Azul? Tudo em Cerro Azul. Você nasceu em Cerro Azul? Nasci em Cerro Azul. Eu e minhas irmãs. Meus 4 irmãos são paulistas. Tá, e quem vive em Cerro Azul hoje? Hoje quem está fora de lá, dois faleceram. Apesar que minha mãe, dos 10, ela criou mais 2. Certo. Daí dos adotivos já morreram os 2. Certo. Daí eu perdi um irmão de sangue, né? Agora nós somos em 9, mas só eu e mais um irmão na capital. O restante tudo em Cerro Azul. Continua a família lá? Toda a família lá. A família hoje sabe que a família interior ela cresce, né? Vai criando uma união e vira uma família. E você lembra de alguma história que seu pai te contou desse porco que... no porco... Na época das tropas. Seu pai contou, ou alguma história que você quer Não, nas tropas, na época que ele... Alguma história que você lembra peculiar, alguma coisa? Assim, o que eu lembro do meu pai, na história que ele... Principalmente quando eles ficavam dias para jogar, às vezes, quando chovia muito, eles tinham que dormir bem dizer, sentado. Certo. Sentado, por causa E você sabe de onde ele trazia esse esporte? Ele trazia da própria região. Da região mesmo, não ia longe. Não. Copiava. De estado para estado, não. Tá. Só às vezes de município, ele pegava o estado de São Paulo, Castro, porque Cerro Azul divide com vários municípios. Isso. Agora não, porque foi dividido o município, Doutor Ulisses. Certo. Mas Cerro Azul era Piraí, Jaguaraíba, Castro, Sengés e Itararé. E ele não levava não levava porco para Jaguariaíba? Não. Na Jaguariaíba tem aquela fábrica das Mataradas. Sim, mas... Você chegou a conhecer aquela fábrica? Você já viu aquela fábrica que tem lá? Sim, já conheci. Uma fábrica grande lá em Banho. Meu sogro lembra muito, meu sogro é? é daquela região ali, de Joaquim Tava. Região Jaguariaíba tinha uma indústria grande. Tem até hoje, virou um museu, né? Tinha a estação deles. Estação da Matarazzo. A estação da Matarazzo, a estrutura deles é enorme, né? É muito grande, né? Mas teu avô... Isso. Então é o seguinte, vê se você lembra disso. Maravilha. Então faz o seguinte, enquanto nós falamos aqui, Maravilha. isso aqui é outro presente que você vai levar, para lembrar do tempo da carne na lata. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para ela abrir, tirar um pedacinho, botar na frigideira, para você provar e me dizer o gosto que tá. Tira o pedacinho que assim, bota na frigideira. Eu sempre fui chegado... E uma farinha também, que tem farinha você gosta. Nós comíamos muita carne de porco com farinha. O meu pai, se você você pegar o colesterol dele, o triglicerídeo dele, não tem. A pressão dele é incrível. Agora, e ele foi criado na carne de porco. E a memória dele já está falhando. A memória já está falhando. Um pouco de Alzheimer, né? Assim, tem coisa que ele fala do passado, às vezes. O que ele fala do passado? Fala do passado, lembra muito Ele lembra dos compadres, da porcada, quando ele tocava porco, o porco que extraviava, sabe? Então ele fica meio lembrando dessas histórias. Se a gente pudesse visitar seu pai. Com certeza, a hora que você quiser. A hora que você quiser. E outra, o dia que você for, nós vamos preparar um almoço para nós almoçar na casa do meu cunhado. Legal. O meu cunhado tem um larinho de tijolo, ele é descendente de alemão, sabe? Então é um cara bem legal, gosta de tomar uma cerveja, sabe? E será que a gente... Bom, se eu for fazer um almoço, eu levo um pedaço de porco lá do tradicional. Entendeu? Sim, você vai ver. Não, por isso que eu falo. Quando você for, que é o maior prazer de você ir, a gente combina um almoço lá na casa do meu cunhado. Almoça, vai ver o meu pai. Sabe que meus irmãos, meus pais, minha família vai ficar super feliz. Eu acho que seria muito interessante ouvir a história dele. Eu queria lembrar, né? Queria lembrar. Vamos esperar um pouquinho agora, vou cortar aqui um minuto. Daí... Vamos fazer o seguinte, eu vou cortar para você esperar, vai chegar um... Mas você ia falar alguma coisa? O que você ia falar? Eu te cortei. Aí no caso dá um tempo também, até ele dá uma... Melhorada. Que faz uns 30 dias, né? Sim. Mas aí eu fico em contato contigo. Tá, vamos cortar aqui agora, a gente continua no segundo vídeo, quando você receber o que eu mandei para você.